colocar de pé e adorar nosso Deus nessa manhã. Que bom que você está aqui. Pai, nós agradecemos a Tua presença, Jesus. Reconhecemos a Tua santidade em nosso meio. Que bom que nos permitiste estar na Tua casa mais uma vez, Senhor. Mas olha um dia na Tua casa, nos Teus atos, que 1000 dias fora da Tua presença, Jesus. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo. Enche esse lugar com a Tua presença santa, com a Tua Shekinah. Nós clamamos por Ti, Jesus. Os nossos irmãos que estão a caminho, Pai, em nome de Jesus, traga em segurança, debaixo de Suas mãos santas, para que juntos podemos render a Ti um culto de louvor e adoração, da maneira que o Senhor merece, Senhor. Tu és digno de toda a honra, toda a glória. Nós clamamos pela Tua presença, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, amado meu. Tu és bem-vindo a esse lugar. Então, se você levantar suas mãos mais alto, você puder por alguns instantes, e clamar com suas próprias palavras, dizendo: Jesus, vem, 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 vem. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Yeshua. Amado da minha alma. Amado da minha alma, oh, para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, diga: eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da glória, quem é? O Rei da glória, Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei da glória, quem é? O Rei da glória, Jesus, Jesus. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos, que os fazem cantar santo? Mostra
meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós estamos felizes por estar na casa do Senhor. Não existe lugar melhor para estar aqui na presença de Deus. Melhor lugar para estar no centro da vontade do nosso Deus. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Sem ti quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vamos lá, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero.
você é livre na casa do Senhor para glorificá-lo, querido. Para dizer que você o ama, que você o quer, que não há outro como Jesus na sua vida. Santo, 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 santo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua presença me atraiu. A tua glória, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e um dia com tua glória, um dia que vale mais que mil. Aleluia, glória a Deus. É que a sarça e a voz um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e o meu coração queimou até que descobriu um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu
adoramos, Jesus. Não há outro como tu, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Glória a Deus. Tu és santo, tu és bem-vindo a esse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos agora para Deus por alguns instantes. Que bom que nós temos livre acesso à presença de Deus. Que bom que eu e você temos acesso irrestrito à presença do nosso Deus. Pode pensar que antigamente, somente uma vez por ano, somente uma pessoa tinha esse acesso. Mas através do novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, hoje eu e você temos acesso à presença do Rei. Te adoramos, Jesus. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, vim adorar. Eu entro. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, vim adorar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é Santo, Senhor, pois teu nome é Santo, Santo, Senhor. Eu entro no Santo Santo, eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, vim adorar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo. Diga pra igreja, santo, 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 Senhor. O seu nome é santo, declarei. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Mas teu nome declara, diga, Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo,
O seu nome é santo, santo. Nós podemos falar isso nessa manhã. Não há nome mais santo. Yeshua, Jesus. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Nas suas mãos, feche seus olhos, adora teu Deus. Pois teu nome é santo, 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 santo. Senhor. For your name is holy, you are holy, O Lord. For your name is holy. Pois seu nome é santo, declare pela última vez. Pois teu nome é santo, santo, Revela a tua santidade no meio da tua igreja, Jesus. Revela a tua santidade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. pois teu nome é santo, 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 Senhor. Aumente o volume e declare. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, 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 Senhor. Uma salva de palmas para esse Deus santo que você é. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos adorar ao Senhor agora, em nome de Jesus, mais uma vez. E continuar nesse espírito de adoração. Eu queria te convidar a permanecer aí com os seus olhos fechados por um breve momento. E fazer desse momento um momento de gratidão ao Senhor. Porque a semana está começando hoje. O Senhor é um Deus de renovo e renova muitas coisas na minha vida e na sua vida continuamente. O fato de nós termos levantado hoje, abrir os olhos, se colocar de pé, já é misericórdia do Senhor nos alcançando. Você se coloca aqui de pé nessa manhã, declara que o nome dele é santo. E você lembra de todos os feitos que o Senhor tem feito na minha e na sua vida, por toda uma vida. Definitivamente não tem como pagar o que Cristo Jesus já fez por nós. Ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário. Ele pagou o meu e o seu pecado, no meu e no seu lugar. Ele é maravilhoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Ele é contigo nessa manhã, meu irmão. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo. Se Jesus está vivo hoje, ele te ouve, ele te vê, ele conhece as nossas aflições. E o propósito aqui agora não é dizer se, é uma constatação. Ele vivo está, ele está no nosso meio. Quem pode sentir a presença dele aí? Por isso eu queria que cada um de vocês
debaixo, na frente do banco, tem o pão, o suco de uva. Eu queria te convidar a participar da ceia do Senhor nessa hora. É um momento de reflexão. A palavra diz que todo aquele que conhece e sabe discernir o corpo e o sangue em Cristo como igreja, que participe desse momento. É um momento também de memorial do que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. E em pouco tempo antes desse sacrifício acontecer, o Senhor Jesus tem um momento de mesa com os discípulos. E momento de mesa significa muitas coisas. E dentre essas muitas coisas que nós podemos citar aqui, eu queria destacar a intimidade. O Senhor Jesus, Ele deseja uma intimidade comigo e com você. Tem muitas vezes, em muitas situações e circunstâncias, que nós temos que fazer uma meditação de quem Cristo é, quem nós somos, e refazer rotas na vida. Constantemente a gente precisa de refazer as rotas. E talvez esse seja um momento para a gente poder não só ser grato a Deus, mas pela convicção de que Ele tem nos sustentado até aqui hoje. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos cuidado. Até aqui o Senhor tem cuidado de mim e de você. Vivenciamos tantas coisas juntos. E quando a gente pisca os olhos, chegou no meio do ano. Daqui a pouquinho é mês de julho. Daqui a pouquinho, setembro, agosto, outubro. Daqui a pouquinho, 4th of July, Thanksgiving, Natal, Réveillon. E a gente está sendo sustentado pelas mãos poderosas de Deus, muitas vezes sem perceber. A presença dele aqui já é real e todos nós não tem como não ter o coração grato ao Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas se tornarem possíveis, mesmo quando é impossível nos nossos olhos. Então você que pode, toma aí o seu pão, porque o Senhor nessa mesa chama os discípulos, entrega cada um, parte o pão, entrega a eles, dá graças e declara para cada um deles: fazei todas as vezes que se reunirem como memorial. Por isso, declare esse louvor como um ato de memorial que Cristo fez por mim e por você. Declare: pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, 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 Senhor. Pois recebi do Senhor na noite que fui traído. Pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Semelhantemente o cálice da nova e eterna aliança. Da nova e eterna aliança. Por favor de mim e de você. E diz que fazei até o dia que eu volte. Porque Jesus vai voltar. Vamos pegar o pão. Você pode dar graças a Deus? Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. Obrigado pelas famílias, ó Pai, que aqui estão. Obrigado por cada um que está vindo para esse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, naquela cruz do Calvário, não só disse que nos
a Maria, mas o Senhor, ó Pai, se entregou por inteiro para nós. O Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, entregou para nós, ó Pai, Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por cada família, cada lar nessa hora. Mas nós só estamos aqui, ó Pai, por causa do que o Senhor fez por nós. Por isso, nessa hora, Pai, como memorial, como igreja, participamos da ceia do Senhor na mesa. E chamamos ao Senhor, ó Pai, e o Senhor nos chama primeiro, e esse momento de intimidade não será, ó Pai, em vão. Nós estamos ouvindo a Tua voz, atento ao Teu chamado. E cientes, ó Pai, de que essa manhã é uma manhã, Pai, de renovo, recomeço, fé, reconstrução, transformação, avivamento. Queremos, ó Pai, não desperdiçar essa manhã. Queremos, ó Pai, agradecer e engrandecer o Teu santo nome, que tudo já fez por nós. Desde quando ainda éramos, ó Pai, pecadores, e ó Pai, mesmo que se vacilarmos, cairmos, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O nosso advogado é o Senhor. E nós, ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados nessa manhã. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão pelas nossas iniquidades. Pedimos perdão, ó Pai, por muitas transgressões ao Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, por tudo aquilo que nos reprova. Mas olhando para a cruz, autor e consumador da fé, Jesus, que nos libertou. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, ó Pai, porque ao mastigar esse pão, nós nos lembraremos, ó Pai, que o Senhor se moeu na cruz por nós. Por isso, cada um de nós juntos, como igreja, vamos participar da ceia juntos? Semelhantemente, levante o cálice, dê graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, vamos participar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Glória a Deus. Aleluia. A Ele a Glória a Deus. Você já deu um bom dia para quem está perto de você? Você já deu uma paz do Senhor? Cumprimente quem está perto de você. Sente no seu lugar. Vou passar aqui para Ana Clara. Deus abençoe sua vida. Bom dia, família Eclésia. Que manhã abençoada. Glória a Deus. Eu queria saber quem aqui nos dá a honra da sua visita pela primeira vez aqui na nossa igreja. Segunda, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Você que está perto pode cumprimentar o Grupo Connect. Glória a Deus! Seja muito bem-vindo, volte sempre. O Grupo Connect, ele te entregou essa sacolinha e dentro dessa sacolinha a gente tem a visão da nossa igreja e tem uma lembrancinha para você. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Gente, chegou o momento que é o meu favorito. Eu amo.
é o momento que todo mundo fique de pé. Todo mundo. Quero ver todo mundo em pé. Ninguém sentado. Não quero ver ninguém. Todo mundo em pé. E o grupo da mídia vai colocar 1 minuto aqui. E você vai abraçar o máximo de pessoas que você conseguir em 1 minuto. Então eu quero ver todo mundo andando e todo mundo abraçando todo mundo. Valendo! Glória a Deus. Gente, esse momento é muito especial porque Abraço Cura e a nossa igreja, como a pastora sempre fala, ela é conhecida como a Igreja do Abraço. Então você não pode sair daqui sem receber um abraço, amém? Glória a Deus. Gente, eu tenho um único aviso para vocês, mas não menos importante, que é o nosso café da manhã com os novos membros. Se você aqui é um novo membro da nossa igreja, você é muito bem-vindo no café da manhã. Ele vai acontecer às 9 horas, no dia 14 de junho, às 9 horas, aqui na nossa igreja. É um café da manhã muito especial. Você que é novo membro não pode deixar de participar. É onde o pastor fala da visão da nossa igreja, amém? Glória a Deus. Eu diga? Paz, meus irmãos, bom dia. A gente vai estar falando sobre o dízimo e oferta, amém? Que é uma bênção também, faz parte do culto. Gostaria de ler lá em Malaquias 3:10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Amém? Quem crê nesse versículo, quem crê nessa palavra, eu sei que você, como eu, tem vivido o cuidado de Deus, tem vivido a provisão de Deus, e eu creio que o Senhor, Ele tem nos abençoado e tem nos dado mais do que o necessário, amém? E aqui o Senhor nos mostra como é importante trazer a parte que é bíblica, que é 10% do nosso ganho, na casa do Senhor. Aqui Malaquias ensina como o Senhor requeriu dele, daquele tempo, os 10% para a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor, ele tem necessidade, né? Tem energia, tem ar-condicionado, tem cadeiras, tem limpeza, tem o café da manhã para os irmãos, não é verdade? E tudo isso faz parte do 10% que o Senhor nos requer. E isso é tão importante porque, como nós crentes, como nós foi cantado aqui, santo, santo é o Senhor, nessa parte eu também vejo o cuidado do Senhor na nossa vida, como nós podemos dar glória, chamar o Senhor de santo nas nossas finanças, é verdade? Eu tenho vivido isso na minha casa, eu tenho certeza que vocês também têm vivido isso na casa de vocês. Como foi falado aqui pelo pastor Cris, Deus tem cuidado de nós de janeiro a dezembro, não é verdade? Se a gente olhar para trás, a gente vê naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor esteve ali, o Senhor cuidou, o Senhor proveu, o Senhor nos deu o necessário. Em outros momentos, Deus deu mais daquilo que nós merecíamos, não é verdade? Eu acho que esse momento de dízimo e oferta é algo muito importante da nossa vida para mostrar realmente o que está no nosso coração. Se realmente nós amamos o Senhor, se realmente nós servimos o Senhor em todas as áreas de nossa vida, não é verdade? Materialmente, o Senhor não precisa do nosso dinheiro físico, mas Ele precisa do nosso coração nele, que Ele esteja no Senhor. E aqui uma pequena tradução sobre isso é que
a gratidão, né, daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Que seja no vestir, que seja no alimento, que seja no andar de carro, que seja no estar numa casa bem organizada, bem aconchegante, né, com a nossa família, com nossos entes queridos. Isso também o Senhor quer que nós estejamos aqui, que esteja luz, que tenha, né, luz, que tenha uma aparência, né, para que cada um que entra aqui veja o cuidado de Deus. Como um visitante, né, como nós temos aqui hoje, vai ver o cuidado do Senhor com essa igreja, se nós cristãos não cuidar dela, não é verdade? E há só um meio que nós podemos fazer isso, que é através do nosso dízimo de oferta. E aqui temos uma forma de devolver e ofertar através do número da igreja, né, pelo Zelle. Também temos o envelope em sua cadeira aí. Eu te peço que fique à vontade. Faça uma verdadeira adoração ao Senhor através daquilo que o Senhor tem te dado. Eu tenho certeza que Deus tem te dado com abundância. Amém? Quem pode dizer amém? Amém? Se você olhar para trás, eu creio que você vai ter motivos nessa área financeira. E uma coisa que eu aprendi, eu me converti com 22 anos. E eu vim de uma família bem difícil, bem escassa mesmo. E quando eu conheci o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero provar o Senhor. E eu fiz algo pessoal com o Senhor e Deus me respondeu, não por causa do dinheiro, não por causa daquilo que eu adquiri, mas por viver uma vida escassa, a gente quer algo, né, como uma resposta. E Deus me deu, e aquilo foi assim, um abrir de porta na minha vida espiritual. E Deus, depois daquele momento, Deus falou assim, se você for fiel comigo no pouco, que é o que o Senhor quer de nós, eu serei fiel com você no muito. E até hoje eu posso viver isso e contar essa história. Então vamos orar. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pelo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos as nossas vidas. As nossas vidas, ó Pai, não só no espiritual, mas também no físico, Senhor. Apesar, ó Deus, que na nossa vida como crente, tudo que é espiritual, tudo que é físico vem do Senhor, porque nós sabemos que nós pertencemos ao Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a roupa, o sapato, o carro, a casa, o alimento é o Senhor que tem nos dado. Nós cremos, Senhor, que é o Senhor que tem nos levantado todos os dias, ó Pai, com saúde, com disposição, ó Pai, com coragem, Senhor, para trabalhar, ali ter um trabalho, Senhor, ali ter uma porta aberta. Pai, sabemos que foi o Senhor que nos trouxe e nos deu sustância ali naquele dia. Pai, sabemos que o Senhor nos trouxe nesse país e aqui o Senhor tem nos sustentado. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem, ó Pai, nos dado muito mais daquilo que nós merecemos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos neste momento, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor traz nesse momento uma bênção especial para aqueles que estão pedindo, para aqueles que estão esperando, Senhor. Tu és um Deus, ó Pai, do espiritual, lá no céu, no nosso coração como salvação. Pai, Tu és um Deus que nos pede, nos chama a colocar o Senhor em prova. Pai, trazer a casa do Senhor todos os tesouros, Pai, e colocar em prova ao Senhor. Se alguém neste momento, ó Pai, precisando de uma bênção, precisando, ó Pai, de um recurso, precisando de um escape, eu te peço, Senhor, prove para ele, Senhor, mostra para ele que o Senhor é o Deus da sua finança. Pai, mas eu também te peço, Senhor, que nos ajude a ser fiel, Senhor, fiel no pouco, Senhor, para que no muito o Senhor nos dará, Senhor, para que no muito o Senhor nos mostrará. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu irmão. Mas é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
Glória a Deus. Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Glória a Deus. Eu queria encorajar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Números 9, verso 15 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. No dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria, de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante do lugar em que a nuvem descia. Ali eles acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante, conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriram as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes, a nuvem permanecia somente o entardecer e até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou por mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, elas se levantavam, seguiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã, aqui nesse pequeno trecho lido da palavra de Deus, nós escutamos muitas palavras repetitivas. E algumas delas eu queria citar aqui sobre a ordem do Senhor. Fizeram mediante a ordem do Senhor. E outra, partiam, seguiam, acampavam, seguiam, faziam, acampavam, seguiam, mediante a ordem do Senhor. Aqui, esse texto está falando de um fato assim extraordinário que aconteceu. E quando a gente começa a poder meditar nesses feitos do Senhor, a gente vê que Deus é um Deus realmente poderoso, um Deus impossível, mas é um Deus somente dos nossos antepassados. Ele é um Deus da atualidade. Ele é um Deus que cumpriu na vida de muitos dos antepassados, mas é um Deus que ainda se cumpre na nossa vida nesse tempo aqui hoje. Eu queria falar sobre seguir a nuvem e nós estamos passando por um momento onde, domingo passado, pelo pastor Brinco, foi ministrado sobre a presença de Deus. E esse momento de falar de presença, eu queria dar continuidade nessa manhã e declarar que existe um mover, uma nuvem de Deus sobre a minha e a sua vida. Existe uma direção dada pelo Senhor nessa manhã, e se você está aqui, você não está aqui, ou não chegou aqui por acaso ou à toa, o Espírito Santo de Deus é que te conduz até aqui. Ele tem feito, está fazendo, continuará fazendo grandes coisas, porque Ele é o Deus que fala, segue adiante. Ele é o Deus que fala, eu estou te enviando para essa direção, para esse caminho, para essa trilha, com esse direcionamento, e nós estamos aqui pedindo ao Senhor para que nossos ouvidos possam estar atentos a essa voz,
Nós estamos seguindo essa voz, seguindo a direção na qual o Senhor nos orienta, e eu quero declarar sobre a sua vida uma manhã profética, uma semana abençoada, um mês extraordinário, um fim do ano renovador, porque aquele que começou a obra é fiel para completar, e a gente sabe que as coisas no final são melhores do que aquelas que são do início, porque Deus é um Deus extraordinário. Ele faz o sobrenatural acontecer no piscar de olhos, Ele faz o sobrenatural acontecer de um minuto para o outro. Aquilo que muitas vezes a gente fica buscando no Senhor por horas, meses ou até anos, Ele pode fazer com uma única palavra a meu e a seu respeito. Quem crê nisso? Amém. Aconteceu isso com o povo de Israel. Deus começou a preparar um libertador, um legislador. Deus começou a preparar esse homem. Esse homem deu algumas desculpas para o Senhor, mas o Senhor o escolheu e deu para ele essa oportunidade de se levantar como um homem de Deus, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, que ele vê, ouve e conhece o sofrimento de um povo. Esse povo, depois de 400 anos sendo escravizados no Egito, eles começam a clamar ao Senhor. E mediante a esse clamor, Deus busca um homem e começa a tocar no coração desse homem sobre um plano, sobre um projeto que ele tinha para esse povo que estava clamando. A gente sabe e conhece que hoje, não só na América do Norte, no Brasil, mas em muitas nações, pessoas têm clamado ao Senhor por muitas coisas. Pessoas têm clamado não só pela sua vida pessoal, não só pela sua família, não só pelo seu trabalho, não só pela sua saúde, não só para você, mas tem pessoas no nosso meio que estão clamando por uma nação, por um povo, por alguém que está sofrendo, passando por lutas, dificuldades, não somente pessoais, mas se de permanecer na presença do Senhor em esse tempo. Um tempo difícil, um tempo de escassez, mas um tempo propício para bênção de Deus, milagres acontecendo, provisão de Deus na nossa vida, baseada numa palavra e numa orientação de Deus. Eu acredito fielmente que existem 7.000 que não se dobraram ainda, e esses 7.000 estão no nosso meio, às vezes que a gente não se percebe. O pastor tem aqui profetizado uma igreja com 7.000. Eu lembro de 7.000 que não se dobraram. Eu lembro de 7.000 que estão com os ouvidos atentos ao chamado de Deus. Uma nuvem que passa, e a nuvem direcionada por Deus para fazer se cumprir aquilo que Ele espera na minha e na sua vida através de um clamor. Um clamor move muitas coisas. Uma oração move muitas coisas. Um joelho dobrado existe ali, eu creio, não só um momento, vamos dizer, espiritualizado, mas uma profecia de verdade que atinge o coração de Deus, e no mundo espiritual isso passa a ser real. Aquilo que a gente ora hoje, que não consegue ver, a fé é a certeza. Então uma hora a gente vai visualizar aquilo que hoje está só pela fé. Então esse povo que estava clamando, eles são atendidos. Chega ao conhecimento de Deus, Deus escuta, Deus vê e Deus reconhece o sofrimento desse povo. E aqui Deus os tira do Egito. É claro que para tirar o povo do Egito foi tremendamente difícil também. A gente sabe que para Deus não existe difícil, não existe impossíveis, mas estamos vivendo no mundo natural. Estamos ainda passando por esse local chamado terra, estamos vivendo dia após dia, cada um aqui tem sua luta, cada um aqui tem sua adversidade, cada um aqui tem um deserto, cada um aqui vive uma experiência única. Todos nós estamos na caminhada com Cristo, todos nós temos as nossas lutas e dificuldades, mas existe um norte único e exclusivo que Deus está preparando para cada um de nós de comum, a eternidade em Deus. Nós estamos caminhando para Deus, iremos voltar para o Senhor. E eu creio que quando o povo começa a clamar e tem essa resposta para poder ter essa libertação, tudo que estava acontecendo, Deus estava lá guardando o povo. Tanto é que quando tem todas aquelas circunstâncias com Moisés e o povo para arrancar o povo foi guardado e cuidado no Egito. E ali, quando recebe a ordem de Deus para que saiam, e eles realmente saiam, começa uma caminhada, uma trajetória no deserto. Você pode entender o deserto de várias e diversas maneiras, mas eu queria que eu e você viéssemos a entender nessa manhã o deserto como um caminho na qual você não está sozinho. Deus está caminhando com você. Amém. Deus te direciona. Existe uma nuvem na qual, através dessa nuvem, a manifestação da presença de Deus se torna real. A gente vai ver mais para frente
e não fica só nessa nuvem. A gente está seguindo Jesus. E depois de seguir Jesus, a gente continua seguindo o Espírito Santo de Deus. Estão sempre seguindo, e eu creio fielmente que a caminhada em Deus existe uma visão, não humana, mas uma visão espiritual, e Deus está abrindo nossos olhos. Então eu queria aqui colocar como um primeiro tópico para mim e para você é: siga a nuvem e não a multidão. Se quiser anotar, siga a nuvem e não a multidão. O propósito é muito bom, o propósito é muito claro. Deus iria tirar o povo daquela terra e iria levar eles para uma terra que mana leite e mel. E essa terra que mana leite e mel, ela passou pelos olhos dos espias. A maioria traz um relatório negativo, mas 2 traz um relatório positivo e começa a falar para a nação sobre o que eles viram. Deus permite que a gente consiga enxergar, Deus permite que a gente consiga ver aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Isso acontece em meio à oração, você está orando, buscando a Deus, algo que é difícil, impossível, mas é impossível baseado nas nossas forças e lutas pelo nosso próprio braço, mas a mão poderosa do Senhor consegue fazer com que você consiga enxergar aquilo que Ele já viu primeiro. E esses 2 conseguem enxergar, e a fé desses 2 contagiam todo o povo ao ponto deles entenderem que a proposta era boa. Mas ao contrário, 10 que dão um relatório negativo começam a contrapor essa proposta boa e conseguem entender que aquilo que eles estão vendo é difícil demais para ser alcançado. Então tem 2 formas de ver, 2 visões diferentes. Então eu queria te encorajar nessa manhã que quando Deus te der uma palavra, quando Deus te mostrar a direção, não olhe a multidão, não olhe as circunstâncias, continue firme, firmado naquilo que Deus te mostrou, naquilo que Deus te capacitou para enxergar, aquilo que agora não, mas daqui a pouquinho será cumprido e feito. Por quê? Porque a Bíblia tem tudo a ver com perseverança. Aqueles 2 que enxergaram que era bom foram os únicos 2 que conseguiram alcançar a terra prometida. De toda uma geração, de todo um povo que largou o Egito, de todo o povo que saiu do Egito, apenas 2, Josué e Caleb, conseguiram entrar na terra prometida. É claro que uma geração ficou no caminho, mas uma outra geração entrou, e Deus é geracional. Aquilo que Ele está começando na minha, na sua vida, vai passar para os filhos e netos, mas nada vai se perder. Por quê? Porque tudo aquilo que você conseguiu vislumbrar em Deus, tudo aquilo que você conseguiu enxergar em Deus, não vai ficar em mim, em você. Vai passar de geração para geração. Miami, Miramar, Boca Raton, Brasil, América do Norte, pode não ser aquilo que a gente espera que seja agora, mas vai chegar uma hora que um grande avivamento de Deus acontecerá. Por quê? Porque a fé permanece no meio do seu coração, é viva. E o Deus que cumpriu a visão de 2 aqui, esses 2 provaram para mim e para você que, humanamente falando, é possível permanecer até o final. Aleluia. Josué e Caleb são homens comuns, homens naturais, nada de extraordinário. O extraordinário de Josué e Caleb é que eles tinham a presença de Deus dentro deles. Eles sabiam que Deus estava com eles. Eles sabiam que eles escutavam Deus através de Moisés, através do próprio Deus, mas o que ficava no coração dele permanecia. Outro ponto. Deus nem sempre escolhe o caminho mais curto quando está nos levando para o deserto. E isso é propósito de Deus. Eu queria que você abrisse rapidamente em Êxodo, capítulo 13, verso 17 e 18. Se puder projetar, Êxodo 13, 17 e 18. Êxodo 13, 17 e 18. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e volte ou queira voltar para o Egito. Pois Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho.
E os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Eu queria que você meditasse nessa declaração que Deus é um Deus de estratégias. Deus é um Deus que conhece a nossa limitação. O povo que acabou de sair do Egito, o Egito muitas vezes simboliza ou tipifica o mundo. Mas esse povo que foi recém-liberto da escravidão do Egito, estava começando a caminhada, e aconteceram várias coisas no decorrer dessa caminhada. E uma dessas coisas foi uma estratégia de Deus poderosa, que Deus, Ele faz com que o povo passe por um caminho que não necessariamente era o mais curto, mas era o necessário. Porque se fosse pelo caminho mais curto, eles iriam enfrentar uma guerra, uma batalha que o coração deles não estava preparado para enfrentar. Deus está preparando a mim e a você para batalhas. Deus está preparando, alinhando a força, vontade, convicção, fé, tudo para que eu e você possa estar preparado para as batalhas da vida, porque é igual eu disse no início, todos aqui estão passando por algum deserto, alguma área da vida que a gente precisa e entende que somente Jesus pode fazer. Tem hora que só Ele, a razão da nossa vida é caminhar na dependência dEle, e assim todo dia. A vida da igreja, do cristão, não é fácil, mas ela é uma vida vitoriosa, porque nós caminhamos junto com Deus. Amém. Ele habita em nós, e coisas que para nós são improváveis, impossíveis, Ele faz acontecer. Isso alegra nosso coração e dá uma sensação de realmente ser cuidado por Deus. Então, nesse exato momento que eles estão ali para iniciar essa caminhada, a estratégia de passar por um caminho mais longo, ou não necessariamente o mais curto, mais perto, teve um propósito. Porque se eles enfrentassem aquela batalha, eles estavam ainda perto do Egito e saberiam que o coração deles iria querer retornar para o Egito. Eu quero declarar aqui uma outra palavra para o seu coração. Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe o tamanho da guerra e da batalha que Ele permite entrar na sua vida. Não existe um peso maior daquele que nós não podemos suportar. E Deus já te deu armas espirituais, força, convicção, coragem, para aquilo que nós estamos vivendo, ser vitoriosas em Cristo Jesus, por amor a Ele. A presença de Deus na nossa vida, a causa que nós temos, tudo isso que nós estamos vivenciando, passando, tem um plano maior, alcançar a Nova Jerusalém, a Canaã de Deus, e sabemos que mesmo que pessoas que estavam lá naquela época tivessem um GPS na mão, entendessem pelo GPS que o caminho mais curto era aqui, eu creio que alguns iriam por esse caminho, mesmo a nuvem no sentido contrário, e outros iriam entender, não, a vontade do Senhor eu não estou entendendo, mas a nuvem caminhou para cá, meu GPS fala que é para lá, então, mas eu vou seguir a nuvem, porque eu creio que essa nuvem está sendo direcionada por Deus. Quem entende isso? Humanamente falando, você pode entender que uma situação é mais fácil, é mais curta, é mais atrativa, é isso que tem que fazer, a lógica é essa, mas Deus nem sempre segue a lógica. Ele quer que eu e você caminhem por fé. Existe uma direção de Deus para mim e para você. Não precisa ter lógica, basta ter fé, confiança, credibilidade. Ele sabe o que está fazendo. Ele tirou o povo e o povo agora está caminhando no Egito seguindo a nuvem. Outra estratégia. Deserto também é transformador. Existe uma transformação. Deuteronômio 8, verso 2 a 4 fala que o propósito de Deus em levar o povo para o deserto foi para humilhar, provar e sondar o coração. Deuteronômio 8, 2 a 4 fala que o propósito de Deus dos 40 dias que levou o povo para o deserto foi humilhar, provar e sondar o coração. A humilhação aqui foi trazer ao povo um reconhecimento de quem faz é Deus. A humilhação fala sobre rendição, sobre nós declararmos que realmente somos dependentes do Senhor. Declarar também que muitas situações e circunstâncias, quando a gente vive por situações que perdemos o controle, a gente tem um coração, o coração ele exala, nosso coração ele nos revela. E Deus está nos revelando, existe uma transformação no meio dessa caminhada, no meio desse processo, no meio dessa jornada. Mas o extraordinário é que Deus acompanha tudo, está vendo tudo, trabalha em tudo, nunca perde o controle. E existe uma transformação em nós nessa caminhada. Então, quando o nosso coração ele é sondado por Deus e ele é revelado,
a gente sabe e entende que outras circunstâncias que virão exigirá do nosso coração uma postura daquilo que a gente aprendeu no passado. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo moldados. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Outra situação interessante que acontece é que situações sem saída, mas não necessariamente sem Deus. Chega no momento da transição, chega no momento da caminhada que Moisés se depara com o mar fechado e atrás vindo o faraó. Não só o fato de nós termos deixado o Egito, não só o povo largou o Egito, mas começa uma trajetória no deserto, mas tem um momento também que a gente se depara com situações que não tem saída. Quem nunca passou por isso? Você está passando por uma situação e você não vê mais uma solução, mas eu quero declarar para mim e para a sua vida que aquilo que eu e você não vê solução, Deus já é a solução. Aquilo que ao meu e aos seus olhos não tem saída, Deus é a saída. Aquilo que eu e você acredita, ou escutou de muita gente, isso não tem jeito, para Deus não tem jeito, Ele é a solução. E tem hora que a gente já buscou, já orou, já meditou, algumas coisas já aconteceram no passado, sementes lá já foram lançadas. Você não está aqui talvez no primeiro culto, ou está no primeiro culto, mas não é o primeiro encontro que você tem com Jesus. Deus já tocou o seu coração, ou está falando com você outras vezes, em outros momentos, até mesmo vindo para cá. Quando você está vindo para a casa de Deus, para escutar Deus falar com você, Ele não é limitado nesse espaço, mas Ele já estava falando dentro do carro, Ele já estava falando durante a caminhada para cá, a trajetória para cá, e o final também é verdadeiro, Ele vai continuar falando quando você for para casa. E nessa situação que aparentemente não tinha saída, Deus falando com Moisés, e Moisés falando com Deus, e aquela situação que Moisés dizendo, o povo está atrás de mim, vindo e à frente o mar fechado. Deus fala, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que? Mas nessa hora eu queria colocar para o seu coração que tem situações da nossa vida que Deus vai exigir de mim e de você uma atitude. A gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente clama. Mas tem hora que Deus espera de mim e de você uma atitude de fé. Porque tem circunstâncias e equilíbrios que Deus nos coloca para vivenciar, que o fato de não ter saída é justamente para a gente verificar que o milagre dele também se acompanha no deserto. Essa travessia do mar, muitas outras coisas, o povo estava vendo realmente que Deus era com ele, a trajetória já começou, você está sendo guiado por alguém, mas milagres vão acontecer no caminho, para você entender que aonde não tem saída, Deus continua lá sendo a sua saída. E o mar se abre, o povo passa a seco, a travessia acontece, muitas coisas começam a vislumbrar o coração daquele povo, consciente e sabendo que eles estão sendo direcionados verdadeiramente por Deus, porque aquilo que parecia impossível se tornou possível. Quem consegue enxergar um momento como esse? Em muitas e muitas circunstâncias, Deus vai fazer com que você também seja a boca de Deus naquele que passa ou está passando por situações parecidas como essa. Porque são incontáveis. Quando a gente não está passando por uma delas, ou passaremos, às vezes acontece de uma terminar e da outra começar, e a fé que amadureceu a primeira vai te sustentar até todas serem vencidas. Outra coisa, o Deus que nos leva é o Deus que nos sustenta. Quando o povo foi levado para o deserto, teve 4 coisas que aconteceram lá que nós temos que refletir nessa manhã. Primeiro, o povo teve fome. Teve ou não? Sim. Em algum momento da travessia teve fome, só que a fome foi no deserto. O povo teve sede. O povo podia ter frio, calor intenso, porque tudo isso acontece no deserto. Mas todas essas coisas foram supridas em Deus para o povo.
está no meio da multidão caminhando por um deserto, nem sempre aquilo que nós estamos olhando ao redor é desesperador, porque a gente está olhando para o meio natural, está olhando para o deserto, está olhando para os outros, mas quando você passa a olhar para a nuvem, você sabe que a nuvem se transforma como aquilo que está te protegendo do frio ou do calor, dependendo do momento da sua necessidade. Tinha aparência de fogo de noite, o povo era sustentado com calor. E de dia cobria do sol. E quando estava com fome, a Bíblia diz que descia do céu um pão que chamava maná. E maná significa o que é isso? O que é isso? E o povo era alimentado diariamente. Porque o Deus que te sustenta no deserto, Ele te alimenta diariamente. Eu estou com sede. Sair a água da rocha. Imagina você ser sustentado por Deus, não 1, 2, 3 anos, mas 40 todo dia. Tem quanto tempo que nós estamos sendo sustentados por Deus? Tem quanto tempo que Ele não permitiu que faltasse nada na sua vida todo dia? Tem quantos dias que a provisão de Deus tem chegado na nossa vida? Eu declaro, todos os dias. Tem dias grandiosos, maravilhosos, fantásticos, mas quando aquele dia também não é tão bom, a mão do Senhor permaneceu sobre a sua vida, constantemente. Quando a gente fala de um povo que entra para o deserto com fome, a gente também pode pensar no mundo espiritual. Quando você está no deserto, você tem uma fome de Deus tremenda, e Deus está aqui para ser o pão vivo que desceu do céu sobre a sua vida. Quando a gente está no deserto e tem sede, também podemos declarar uma sede espiritual. Ele sacia a nossa sede. Ela é uma fonte inesgotável de água. E em todo momento, em toda a trajetória do deserto, Ele se faz Deus e Ele opera a nossa vida. Seja calor, seja frio, seja pestes, aonde for. Deus que te levou para o deserto é o Deus que vai te sustentar no deserto. Em toda e qualquer circunstância. Outra, deserto é local de passagem. A presença que é um lugar permanente. A presença de Deus é que é permanente. A Bíblia diz em Números 9:17, e a gente leu aqui várias vezes, e quando ela descia e parava, o povo acampava, e quando ela se erguia, o povo seguia. Sempre era assim, ela podia ficar 2 dias, podia ficar do entardecer até o amanhecer. Imagina a dificuldade, o povo todo caminhando no deserto, a nuvem parava. E quando ela parava, as pessoas começavam a montar as suas tendas. As crianças eram colocadas na tenda. E a nuvem descia, parava. Não se sabia o tempo que ela ia ficar parada. Não tinha um letreiro digital no céu contando assim, 10, 9, 8. Isso tem um aviso de Deus para nós. Sabe o que significa? É impossível você viver por um deserto sem você olhar para a nuvem. A gente não pode viver no deserto só olhando para o deserto, porque a nuvem pode mover a qualquer hora. E tem outra coisa interessante, quando você está com a igreja, quando você está com o povo sendo guiado no deserto, é muito bom você não se isolar, não estar sozinho. Porque se você não estiver olhando para a nuvem e a pessoa do lado está, ela está falando com você, olha, você está vendo? Está movendo. Está movendo. É hora de pegar a tenda, desarmar a tenda e começar a caminhada de novo. Tem um momento da nossa vida que vai ter pausas no deserto, mas eu quero declarar para você profeticamente. Não faça dessas pausas um sentimento, uma mentalidade de morada. Deserto é lugar de passagem. O povo estava no deserto, mas quando a nuvem parava, ela poderia ser de um dia, mas poderia ser de um mês. Poderia ser de muitos meses. A gente não sabe. Mas existe um propósito em todas as coisas. Deus reconhece as nossas limitações. Ele sabe e conhece que mesmo no deserto tem situações que a gente tem que parar em um momento. Mas parar no deserto e ficar um tempo no deserto não significa que o deserto é um lugar para a gente poder ficar permanentemente. Nós só estamos parados porque a nuvem está sobre nós. Nós só estamos naquele momento porque a nuvem continua ali. Porque se a nuvem continua ali, é onde eu e você devemos estar. Quem crê nisso? A gente sabe que quando a pessoa está passando por um deserto, a gente pensa,
Deserto, alguma coisa está errada. Se você está passando por deserto, tem alguma coisa errada. Não. Deserto faz parte da agenda de Deus. O próprio Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Tem tudo a ver com a nossa caminhada, a nossa trajetória. Mas é uma trajetória. É uma caminhada. Quando ela se mover, chegou a hora de andar de novo. Andou de novo. Só que lá na frente, eu vou parar de novo. E depois eu vou caminhar de novo. E eu vou parar de novo. Eu vou caminhar de novo. E eu vou parar de novo. E eu vou caminhar de novo. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar a hora. Você vai caminhar, ainda é deserto. Você vai parar, ainda é deserto. Você vai caminhar, ainda é deserto. Você vai parar, ainda é deserto. Mas vai chegar um momento onde você vai ver aquilo que Deus cumpriu lá atrás. Essa hora vai chegar. Próximo. O deserto com Jesus é muito melhor do que um monte com o diabo. Em Mateus capítulo 4, verso 1, eu falei aqui agora há pouco que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ele foi tentado pelo diabo. E Jesus no deserto, ele também teve fome. E o deserto é o local na qual ele foi levado. E ali a gente sabe que em um determinado momento o diabo transporta para o monte e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Veja, olha tudo isso. Então, isso traz uma reflexão para o meu e para o seu coração, que em um deserto com Jesus, a nossa intimidade e a presença de Deus é muito maior do que em montes levados pelo diabo. Tem situações e circunstâncias na minha e na sua vida que a gente tem que perceber que você não está sozinho. O deserto não é um local onde eu e você estamos desabrigados, isolados. A mão do Senhor te sustenta até o final. Ele tem falado ao meu e seu coração constantemente, e eu e você temos também dentro da palavra de Deus versículos, palavras, para poder impedir que alguma coisa quer penetrar no nosso coração contrário ao que Deus já colocou na sua mente como promessa. Quem crê nisso? Outra. Tem situações, igual no de Agar, por exemplo, uma mulher que ela tinha um pouco de água e pega o seu filho, Ismael, e começa a caminhar pelo deserto, e uma hora essa água acaba. E ela coloca a criança, fica a uma certa distância, voltada para a criança. A criança no deserto começa a chorar. E a Bíblia diz que Deus ouve o choro do menino. E fala com ela, levanta, pega a criança. E ouviu o choro do menino. E ali ela vê um poço de água, que era justamente a necessidade que ela precisava naquele momento. Deserto na minha, na sua vida, não vai ser o fim. Mas vai ser recomeços para muitas coisas. Vai ser reconstrução de muitas coisas. Vai ser transformação de muitas coisas. Deus está nos fortalecendo. Quem se sente mais forte hoje do que 5 anos atrás? Quem se sente mais forte hoje do que 1 ano atrás? Deus está nos fortalecendo cada vez mais. Eu já falei sobre um texto aqui, acho que o ano passado, eu queria repetir sobre esse texto esse ano aqui novamente. A gente não está seguindo somente a nuvem. Hoje a gente segue Jesus. Quem está seguindo Jesus? Amém. Jesus ele tem instruções para mim e para você. Jesus ele fala ao meu e ao seu coração de diversas formas e diversas maneiras. E o texto que eu falei, que eu queria dar ênfase a ele de novo e para ser lembrete para o meu e para o seu coração, é que Lucas capítulo 2, a partir do verso 41,
A palavra fala sobre os pais de Jesus que o levaram à festa da Páscoa em Jerusalém. E quando eles voltam, a Bíblia diz que ele fica em Jerusalém. E nessa caminhada de um dia, voltando, eles esquecem Jesus no templo. Quem lembra disso? Então, se aquele povo estava olhando para a nuvem para ser direcionado, nós hoje estamos olhando para Jesus para essa direção continuar, porque no momento que o pai e a mãe percebem que Jesus não está no meio, eles começam a perguntar os que estão perto: você viu Jesus? Você viu Jesus? Jesus está com você? E quando eles percebem que Jesus não estava, eles voltam a rota para buscar Jesus. Tem momento na minha e na sua caminhada que é necessário sempre fazer um pit stop e pensar: Jesus está caminhando comigo. A jornada minha, eu estou colocando Jesus à frente, e a gente vai perceber que se você está olhando para Jesus, se fortalecendo em Deus e vendo Ele acontecer e fazer as coisas na minha e na sua vida, a sua direção é a mais certa possível. E eles voltam, pegam Jesus e a caminhada continua. No processo também acontece algo parecido com aqueles discípulos que estavam caminhando para Emaús. Quem lembra? Eles estavam caminhando triste para Emaús. Jesus, ele se passa no meio deles, começa a conversar com eles, o coração deles começa a ser aquecido na palavra, e quando eles chegam no local, que era onde eles estavam para ir, eles sentam à mesa, e ali os olhos deles são abertos. Eles entendem que aquele que estava caminhando com eles era o próprio Deus, era Jesus. E depois que os olhos deles são abertos, Jesus desaparece, eles pensam: não ardia o seu coração quando ele estava em nós, a palavra de Deus? E a Bíblia diz que imediatamente eles levantam e voltam para Jerusalém para encontrar com seus irmãos em Cristo. E começa a falar tudo o que aconteceu na caminhada. O que eu tiro de reflexão aqui para o meu e para o seu coração? Que tem momentos que nós vamos ser orientados pela nuvem, tem momentos que vão ser orientados por Jesus. E a continuidade no Espírito Santo é real. E ela acontece mesmo que os nossos olhos sejam fechados, caminhando por uma direção que não é a de Deus, mas o próprio Senhor caminha no seu encontro para falar da palavra de Deus e despertar que é hora de mudar o GPS. Tantas situações e circunstâncias adversas acontecem ao mesmo tempo. Tantas coisas acontecem e afloram ao mesmo tempo. Às vezes faltam palavras. Olhando para alguém, você não consegue perceber o que aquele alguém está vivendo. Falta forças até para declarar o que está acontecendo às vezes. Tem pessoas que sentam ao nosso lado, a gente não sabe a real história que estão vivendo. Mas eu acredito num Deus que senta ao seu lado. Eu acredito num Deus que te abraça apertado. Eu acredito no Espírito Santo que toca ao seu coração, te pega pela mão e te guia. E te fala: olha, eu tenho um caminho de excelência para você. Eu tenho uma virada de dia, de esperança para o seu dia. Eu tenho um propósito, uma chamada, uma chama ardente no seu coração para esse momento. E o próprio Deus, que naquele momento desaparece, eles começam a seguir aquela voz, aquela direção, e realinham, e tudo acontece na vida daqueles homens. Deus tem algo novo para mim, para a sua vida. Deus tem um despertar nessa manhã para o meu, para o seu coração grandioso. Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está exemplificando, acontece na nossa vida diariamente. E as pessoas que estão caminhando com a gente, elas esperam também da gente uma palavra de fortalecimento. As pessoas estão olhando para a gente. Existe uma nuvem de testemunhas, existe uma chuva de testemunhas sobre a minha e a sua vida. E a gente vai fortalecendo os outros sendo fortalecidos. A gente ora para os outros precisando de oração, a gente quer milagres. Nesse deserto aconteceram inúmeras coisas. Milagres, a revelação da presença, o cuidado, a provisão. Só que algo ruim também acontece. O povo ainda assim murmurava muito. O povo ainda assim reclamava muito. Maná todo dia, cuidar de Deus, tanto de noite quanto de dia. Mas eu fico pensando, eu estava meditando nesse texto, eu fico pensando sobre a grandiosidade do líder Moisés. Moisés, mesmo em meio a essa multidão, cada um com a sua própria necessidade, cada um vivendo uma história diária, trazendo para ele as suas dificuldades. Mas esse homem, que estava com esse povo, ele separava alguns tempos para buscar a presença de Deus.
quando a presença ia embora por causa do povo. E ele atraía a presença de Deus novamente. E ele falava com o Senhor: Senhor, não me permita ir se o Senhor não for comigo. Mesmo que se o povo tirasse tudo que tinha e fizesse um bezerro de ouro e adorasse o bezerro ao invés de Deus, e a presença fosse embora, esse homem passava uma temporada orando para buscar a presença de Deus em favor do povo. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã: você é um agente de Deus por onde você for e pisar. Se você entrar na casa de alguém, se você clamar pela sua família, pela sua casa, se você clamar pela sua terra, pela sua nação, eu não estou falando de você dobrar o seu joelho e falar somente de propósitos pessoais, mas um Deus que começou o propósito no coletivo, um Deus que olha para o coletivo, ele sabe que ele tem pessoas pessoais, individualizadas, que se colocam na brecha como intercessores por um povo. Mas a oração desse homem, ela foi capaz de mover o coração de Deus em função de um povo. Você está aqui hoje e você está clamando e pedindo por alguém, seja um filho, que talvez ele não está aqui, seja um pai, uma mãe, seja um parente distante, ou sobre a conversão de um amigo do trabalho, uma situação diversa que você está vivendo em determinadas fases da vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: existe sim esperança para essa situação. Porque esse homem que se levantou como intercessor pelo povo, foi homem também de muitas lutas e batalhas, foi homem que em determinado momento ele errou também. Foi um homem que foi moldado por Deus também, porque Deus preparou Moisés também para esse momento. Todos nós estamos sendo preparados. Não tem ninguém que vai ficar fora desse preparo de Deus. Mas uma coisa é certa: existe sim a possibilidade daquilo que Deus colocou no seu coração como um sonho ser verdade. Amém. Ser realidade. Amém. Aquilo que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nunca chegou ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que nos esperam. É o que está preparado para mim e para você. Imagina você entrar por um local onde o inimaginável ali se torna visível e real. Um lugar onde não haverá mais choro, um lugar onde não haverá mais pranto, um lugar onde não haverá mais dor, e você vai falar e pensar no seu coração: valeu muito a pena por todas as vezes que eu caminhei por um deserto onde Deus cuidou de mim. Ele cuidou de mim quando eu tive fome, Ele cuidou de mim quando eu tive sede, Ele cuidou de mim quando eu tive frio, Ele cuidou de mim quando eu tinha calor, e aqui na Flórida faz muito calor, mas Ele está cuidando de cada um de nós. Porque não tem provisão melhor, não tem provisão maior do que todos os dias você ter a certeza de que Deus é com você e tem que cuidar de você nos mínimos detalhes. Do mesmo jeito que eu quero declarar que você é um agente de Deus na vida de alguém, eu quero declarar também que você é alvo de oração da igreja. A igreja também tem orado pela sua vida e pela sua causa. Até hoje eu recebo mensagem de amigos meus do Brasil falando: Cristian, eu estou orando por você. Mensagens simples. Tenho pedido a Deus pela sua vida e a sua causa. Quando você recebe uma oração, quando você talvez ora por alguém, a gente às vezes não tem ideia do valor e da grandiosidade de um ato profético como esse da oração. É poderoso, é grandioso. E a solução de Deus vem de forma sublime. Sem alarme, sem alarido, mas Ele simplesmente faz acontecer na minha e na sua vida. Livramentos diários de trânsito e tantos desembaraços, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei como é que está a sua caminhada de fé, eu não sei como é que está a sua desenvoltura nesse processo de caminhada com Deus, mas eu quero te dar uma palavra aqui para poder partir para o encerramento. Não desanima, não. A Bíblia diz inúmeras vezes: não temas, porque eu sou contigo. Os discípulos estavam trancados, a portas fechadas, depois que Jesus já estava ressurreto, porque o alarido, as coisas que estavam conversando sobre Jesus era desanimador. Eu achei que ele ia vir, remir Israel, ele agora vai
Eles perseguiram Jesus e agora nós vamos ser os alvos, nós vamos ser perseguidos. Isso é verdade. A gente tem sido perseguido e isso vai se intensificar cada vez mais. Mas eu tenho uma palavra de Deus no seu coração, mesmo você trancado, fechado, com medo, Ele adentra as portas ou as paredes. Onde não tem porta, Ele é a porta. E de forma sobrenatural, Ele está dentro do ambiente onde você está. E Ele fala a seguinte frase: não temas. A paz esteja nesse lugar. O momento pode ser caótico, de conflito. Mas quando você escutar a paz esteja nesse lugar, saiba que aquele que é fiel para trazer uma paz que excede todo entendimento chegou aqui. Ele chegou nesse lugar. Ele vai superabundar a sua vida, a sua casa e trazer solução de onde você menos espera. Ele vai levantar pessoas que você menos espera. Ele vai te usar em formas diferentes, em várias áreas e de várias maneiras e em muitas vezes. Porque os discípulos que foram encorajados, existia um que não estava ali. Em momentos que Jesus aparecia, Tomé não estava. Em um outro momento, ele estava. E Jesus disse a ele: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Mas se você que não creu, pode tocar, é real. E aqui tem outro ensinamento para nós. Tem momento na nossa vida que a gente não vai acreditar, ou a fé vai estar fragilizada. Foi igual Pedro quando andou sobre as águas, algo grandioso, ele andou sobre a palavra, mas mesmo andando sobre a palavra, ele fragilizou, mas a mão de Deus o sustentou novamente. Tomé teve a oportunidade de poder ver, mas em muitas vezes que a minha sua fé estiver fragilizada, saiba que Deus, Ele se permanece do meu e do seu lado, Ele vive dentro de mim e de você. E quando o clamor acontecer de novo, Ele vai dizer: eu estou te ouvindo, eu estou te vendo, eu conheço as suas obras, e eu sei o que você tem feito, e a minha mão é que vai te sustentar de novo. Não há nada que Ele não possa fazer pela sua vida. Não há nada, absolutamente nada, que é maior do que uma palavra declarada pela boca de Deus. Ele faz e acontece. Eu queria te convidar a ficar de pé. Se essa palavra simples alcançou o seu coração, eu queria que você, fechando os olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. E que você usasse essa hora para poder rasgar o seu coração para Deus. Se você está vivenciando por uma terra que tem sido seca, difícil, mas você sabe que Deus está caminhando com você nessa terra. E você tem talvez buscado um sinal de Deus. Você tem buscado ao Senhor, não só aqui dentro, mas em tantos outros lugares. Eu queria que você tivesse esse momento de poder declarar ao Senhor sobre o que passa no seu coração nessa hora. Talvez você tenha aqui hoje motivos infinitos para agradecer a Deus porque você chegou aqui no meio de 2026 dessa maneira, de pé, saudável. Ou talvez já passaram vários e vários desertos e a esperança de alguns já estão indo embora. Mas a nossa esperança, ela está viva, ela ressuscitou o terceiro dia. E ela permanece para todo sempre. Na verdade, eu não sei como é que está o seu coração. Se você vai rasgar o seu coração, se você vai ser grato, se você... não sei. Mas eu queria te convidar nessa hora a sair do seu lugar e ficar à vontade aqui nesse lugar e declarar ao Senhor tudo que está no seu coração. Medos, anseios, alegrias, convicções, temores, conquistas,
planos, projetos, família, saúde, eu não sei. Mas fica à vontade. Vem aqui. Fica aqui. Se a nuvem te trouxer até aqui e ficar aqui 4 minutos, 5 minutos, deixa ele te trazer até aqui. Chega aqui. A presença do Senhor é manifesta, é real. Louve, agradeça, exalte. Aleluia! Aleluia! O seu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor.
Vamos levar suas mãos e adore teu Deus nessa manhã. Toda a honra, toda a glória a ti, Jesus, diga. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre a porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para Vamos levar suas mãos e adora o Rei. Adora o Rei dos Reis. A Ele a glória. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos ser despedidos, mas queria fazer aqui a última oração, agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana passada, dessa semana, e já chamar aqui os aniversariantes para que a gente possa orar por eles. Tem gente completando mais um ano de vida aí, a gente está sendo grato ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, amém? Pode vir, nós vamos orar por você. Orar pela viagem dos nossos pastores que estão retornando. Breve, nossos pastores estarão aqui novamente. Amém? Quem está com saudade aí? Glória a Deus. A Karen construiu uma família, casou, glória a Deus. Deus abençoe. Tem muitas histórias ainda a serem escritas e contadas por Deus, e tem muitos testemunhos para serem contados aqui nesse altar. Eu creio que o seu vai ser um deles. Em nome de Jesus. Temos aqui, 19 anos, né? Bem vividos, né, irmã? Você tem 17 ou tem 18? Irmão. Amém. Deus abençoe vocês, a saúde, os propósitos, a família. Né? É um momento assim de reflexão, de saber que Deus mais um ano nos sustenta. Deus abençoe poderosamente aquilo que a gente não tem condição de dar, que Deus possa sustentar e ser com vocês todo o tempo. Eu queria aproveitar esse momento aqui, não só para poder declarar uma oração de fé, mas eu queria publicamente declarar a gratidão que nós temos por tudo que vocês têm feito. Dedicação e obra na casa de Deus, assim, não tem como pagar. Eu olho para vocês, eu vejo o serviço, trabalho, né, que vocês usam talentos, usam muitas vezes o tempo que não tem para fazer acontecer. E isso é milagre. Mesmo passando por deserto, as coisas acontecem através da nossa vida. Dedicação, trabalho, obra, que Deus possa recompensar vocês. Vamos orar por eles? Pai, muito obrigado por cada aniversariante, Pai, por cada momento, Deus, que o Senhor faz a gente lembrar que a gente tem uma história. Nós nascemos naturalmente, mas nascemos também, ó Pai, espiritualmente, de novo e de novo. O Senhor, ó Pai, cuidou dessas vidas e fez eles lembrar que teve um momento que o Senhor começou a obra e eles nasceram e estão completando mais um ano de idade. Mas eu peço ao Senhor, ó Pai, que saúde física e espiritual possa ser abundante na vida deles. E não só deles, mas da família deles.
E eu sei, ó Pai, que tem muitos sonhos e projetos para acontecer ainda. E aprove ao Senhor, ó Pai, trazê-los para essa hora e para esse momento. Que eles possam, em nome de Jesus, continuar. O Senhor já começou na vida deles, em nome de Jesus. E todo aquele que crê diz: amém. Parabéns! Parabéns pra você. Foi aniversário mesmo. Deus me incomodou pra gente orar pro pastor Christian também, porque foi aniversário desse homem de Deus. E ele orou por todo mundo e a gente, isso não ia escapar também não. Vamos orar pelo pastor Christian também? Esse homem de Deus, oh meu Pai do céu, um homem, Senhor, que está sempre disponível. Pastor Christian, eu queria dizer que como essa nuvem, o Senhor leu muito bem, essa nuvem, onde ela ia, onde ela se movia, para trás e para frente, o povo de Deus estava lá. A palavra de Deus diz, fazendo o serviço do Senhor, cumprindo o que o Senhor lhes ordenara. E a nuvem se movendo, parando. O Senhor tem estado aqui, incansável no trabalho ao Senhor, fazendo o que Deus ordenou, fazendo o que Deus mandou, cumprindo as ordenanças do Senhor, na casa dele, fora da casa dele, em tempo, fora de tempo. E eu declaro sobre a sua vida uma recompensa do Senhor por todo o seu trabalho, pelo seu coração derramado, disposto na obra do Senhor, na sua família, no cuidado, nas orações, como liderança ali agora também, nas orações, no grupo de intercessão, em tudo que o Senhor faz. Eu declaro que é uma recompensa do Senhor para a sua vida, por tudo que o Senhor faz incansavelmente, orando pelas pessoas, disponível, disposto em todas as áreas da sua vida, porque não é fácil nesse país. Nós temos que, tem que estar tudo alinhado, tudo se movendo. E eu declaro que há um presente, há uma recompensa, há um galardão por tudo que o Senhor faz, tem feito. E que Deus te renove, que Deus te dê saúde, que Deus te dê forças, que Deus te dê presentes dos céus, para que você possa continuar conduzindo tudo conforme a vontade, conforme a palavra, conforme a ordenança do Senhor. Que Deus renove suas forças, faça você subir como águia, te dando essa visão plena, confirmando o que o Senhor tem pedido, te presenteando com tudo que tem que ser resolvido, para que o Senhor seja cada vez mais liberado para esse ministério, para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor. No nome de Jesus, declaramos bênçãos recalcadas, sacudidas, abundantes sobre a sua vida, e que o Senhor te dê a paz sobre todas as coisas, a paz do Espírito Santo que excede todo entendimento. Vamos cantar de novo, então? Vai embora! Deus é bom! Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Pai, pela tua mão poderosa. Obrigado, obrigado, Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Estevão, Karen, parabéns, foi lindo! Um ano abençoado na vida de vocês, uma jornada, uma trajetória de vitória, de bênção. Amo vocês, maravilha de Deus. Deus abençoe cada um. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Traga, Pai, em nome de Jesus, nossos pastores, bens, ó Pai, de retorno. Que possa ser uma viagem abençoada. Pastor Léo, família, Pastor Bruno, família, que todos, ó Pai, em nome de Jesus, possam, Pai, em nome de Jesus, estar conosco em breve. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã no Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão, o Espírito Santo de Deus, seja reunido aqui neste lugar, espalhado por todo Israel de Deus, hoje e sempre. E todo aquele que crê no seu coração diz: tenha um domingo abençoado! Glória a Deus!